disponibilidade para fazer a vontade de Deus. De repente com um pouco mais de barulho, com um pouco menos, mas a gente entende que tudo que acontece debaixo do céu, e pelo menos quando a gente se coloca à disposição do Espírito Santo, acontece da maneira como Ele gostaria que acontecesse. A gente crê nisso, então sejam muito bem-vindos. Já era para vocês terem recebido no mínimo uns 4, 5, 20 abraços, mas tudo bem, vamos lá, amém, 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 amém. Júnior. Estendam suas mãos para cá, para que a gente possa abençoar a vida dele, que se disponibilizou a trazer uma porção poderosa da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tomou conta dele e a gente vai ser extremamente abençoado pelo que vai sair da vida dele. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, em Teu nome, para que o Senhor possa usar o Teu Filho poderosamente nessa noite, Senhor. Ele tem plena consciência, Senhor, de que tudo, absolutamente tudo que sai da boca dele é vontade Tua. Nós, Pai, desejamos hoje nessa casa, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós desejamos ser ministrados pela Tua vontade, Senhor. Se for palavra de correção, amém. Se for exortação, amém, Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor, confortar os nossos corações e nos encher, Senhor, da esperança dos dias vindouros. Do dia, Senhor, em que Jesus virá para nos buscar. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, enquanto Ele não vem, enquanto não acontece, nós estamos aqui na Tua casa, disponíveis e dispostos a ouvir aquilo que o Teu Santo Espírito vai ministrar nas nossas vidas, através da vida do Teu Filho, que prontamente se prontificou a atender o chamado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Paz do Senhor, igreja. Para a gente não perder muito tempo, eu vou pedir para vocês abrirem em Mateus 15. Mateus 15, 21. Enquanto eu me arrumo aqui. Tem algo nessa passagem que ultimamente vem tomado meu coração de uma maneira sobrenatural. É algo que Cristo tem falado comigo recentemente e é algo que eu tenho aprendido ao longo desses meus meses fora daqui. E é algo que quando o Rô falou comigo essa semana, ele me mandou mensagem: e aí, Ju, você consegue na quinta trazer uma palavra pra gente, uma porção da parte de Deus? E na hora o meu coração queimou para essa passagem. Eu voltei em Mateus 15 para poder ler, entender um pouco daquilo que Cristo ministrava. E a mesma coisa que quando eu estudei ela pela primeira vez, Cristo falou comigo, Ele voltou a falar agora. Então, Mateus 15, do 21, para vocês irem procurando. Todos encontraram? Diz amém? Quem não encontrou, grita misericórdia aí. Ninguém? Amém, todo mundo? Então, vamos lá. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus deixou Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. E então os discípulos insistiram com ele: ei, Jesus, mande ela embora. Ela não para de gritar atrás da gente. Jesus vira e diz à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproxima-se, se ajoelha e começa a gritar diante dele, implorando mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la para os cachorros. Senhor, é verdade, diz a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher,
Sua fé é grande, diz o Senhor Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Bom, vamos voltar um pouquinho para entender o contexto desse texto, porque uma frase que eu ouvi não sai da minha cabeça, é que texto sem contexto é pretexto para caca, vai dar ruim. Então a gente tem que entender o que está se passando aqui. Então vamos voltar um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui. Bom, vamos lá. A Bíblia que fala que Jesus está deixando a Galileia. Deixando a Galileia indo para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom hoje é o atual Líbano, para vocês conseguirem entender um pouco melhor. E para o povo judeu, naquela época, Tiro e Sidom era uma cidade em que eles evitavam ao máximo visitar. Nem iam para lá. Por quê? Porque já havia sido profetizado, tanto em Isaías 23 quanto em Ezequiel 28, que aquela cidade era terrível. Era digna de receber toda a ira de Deus. Tudo que Deus odiasse parecia que ia para lá. Eles já tinham isso na mentalidade deles. Então era um lugar onde eles não gostavam de pisar. Jesus mesmo diz isso em Mateus 11, 21, quando ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então a visão que eles tinham já de Tiro e Sidom era de um lugar terrível. Lá só tá quem não presta, digamos assim. E lá também era um lugar onde ficava próximo ao rio, então era lugar de muitos estrangeiros, né? A gente consegue entrar aqui e entender que nós vemos a Bíblia apresentando ela como, em algumas traduções, a mulher estrangeira ou a mulher cananeia. Então, Jesus está saindo de Galileia, indo para Tiro e Sidom. Eles já sabem, então, aqui no contexto, que ele está indo para um lugar onde os judeus não costumavam ir. Ele está passando por lá e chega essa mulher estrangeira, a mulher cananeia, e começa a gritar de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então chega ela, essa estrangeira que não tem nome na Bíblia. Mas, parando para pensar, vocês conseguem imaginar por que não tem o nome dela na Bíblia? Apresenta ela assim como uma estrangeira, como uma mulher cananeia, mas não tem o nome. Por que será? Porque esse texto aqui foi feito exatamente para a gente. Não tem o nome dela, porque é para exatamente nós colocarmos o nosso nome. Ela era gentia, nós somos gentios. Ela era estrangeira, nós somos estrangeiros, povo judeu. Então o ato que estava acontecendo ali era realmente para uma pessoa de fora. Só que, vendo o contexto que parecia não legal para os apóstolos, né? Para quem seguia Jesus, para os discípulos de Jesus ali olhando, eu estou num lugar totalmente desconfortável, onde só tem gentil e gente que, não merece a Jesus aqui. Jesus está passando aqui e aí vem essa louca gritando atrás da gente. Só que agora vai acontecer um dos relatos mais incríveis, em que eu acho lindo na Bíblia. Nós vamos ver Jesus apresentando o caráter dele aqui de uma forma sensacional. Bom, nós sabemos então que eles já estão num lugar totalmente desconfortável. Nós sabemos que eles estão passando por ali, chega essa mulher estrangeira diante de Jesus. Só que o que acontece então, Júnior, de tão interessante? A mulher chega até Jesus gritando de longe. Como que ela grita? Ei, Jesus, filho de Davi. Ou melhor, vou ler na minha tradução aqui: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, ela gritou como? Senhor, filho de? Então ela conhecia a história. Ela conhecia Jesus. Mesmo ali em Tiro e Sidom, que era um lugar não muito habitado pelos judeus, eles já sabiam da fama de Jesus. A fama de Jesus já tinha chegado até lá. Então ela estava indo até Jesus, já consciente de quem ele era. Só que aí ela chega até Jesus, suplica por ele, e o que acontece? O que a Bíblia fala que ele faz? Nada. Jesus, ele nem responde ela. Aí ela continua gritando, ela continua incomodando, ela continua chamando a atenção.
Ei, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha, ela está doente. A minha filha, ela está endemoniada. Eu preciso do Senhor. E Jesus continua quieto para ela. Gente, quem que chega diante de vocês e fala: ei, o meu filho está endemoniado, eu preciso de ajuda, e vocês ficam quietos? Então, para ela, gritando no meio da multidão que a filha dela estava endemoniada, já estava sendo humilhante. Aí ela chega diante de Jesus, perto dele, grita, e Jesus não faz nada. Só que aquela mulher, ela incomoda tanto, ela fica tanto em cima, gritando atrás, e a Bíblia relata que ela insiste, que os próprios discípulos viram para Jesus e falam: ei, Jesus, manda ela embora. Ela está aqui gritando sem parar, está incomodando. Manda ela embora daqui. Nesse momento eu vejo Jesus tendo que paciência que ele tinha com os discípulos dele. Ah, se os discípulos soubessem. Então Jesus vira para ela e ele é bem sincero com ela. Ei, vamos continuar aqui, ó. No 23, então Jesus não disse uma só palavra em resposta. Aí os discípulos falam: manda embora para ela não gritar mais atrás de nós. Jesus então se vira para a mulher e diz: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela já está se humilhando. Ela já reconhecia quem era Jesus. Só que, mesmo ela reconhecendo quem era Jesus e declarando que ele era filho de Davi, ele não fez nada. Agora, além dela continuar insistindo para ele: ei, Jesus, por favor, eu preciso de você. Jesus ainda vira para ela e fala: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela é uma mulher cananeia. Ela podia olhar e falar: pronto, já não tem mais jeito. Mas aqui nós vamos ver dois pontos muito importantes. O primeiro, que a salvação, ela não é por conhecimento. Isso é um ponto que tem que ficar fixo em vocês. A salvação, ela não é por conhecimento. Porque aquela mulher, ela já sabia quem era Jesus. Ela sabia dos boatos de Jesus. Ela corre até ele, ela declara: Jesus, filho de Davi. E Jesus não faz nada. Ei, o seu conhecimento para Jesus, na hora que você precisar, não vai valer de nada. Para a sua salvação. Mas aí entra a questão, né? Jesus, ele vira e fala bem claro que ele veio apenas para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Tipo, sai daqui, dá um fora, não é para você. Mas aqui ele deixa bem claro, na hora que a gente começa a olhar esse contexto, que porque o meu pai é pastor, eu sou salvo. Porque minha mãe é crente, eu sou crente. A gente começa a enxergar que aqui não é exatamente assim, tá? Ela então se prostra, porque ela entende disso nesse momento. Ela entende que não é só porque ela não é judia que aquele cara não ia ajudá-la. Então ela começa a clamar e ela se ajoelha. Ela se ajoelha e fala assim para Jesus. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante e implorou, ela suplicou: Senhor, ajuda-me. Então Jesus responde: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos seus cachorros. Ei, aqui eu já teria perdido a paciência. Eu teria por quê? Porque para o povo judeu, o cachorro é um animal impuro. Em Apocalipse tem um lugar onde eu não vou lembrar exatamente a referência, mas diz que os cães não habitarão no céu, porque são considerados animais impuros. Então para eles os cachorros eram os piores que existiam, se deixasse. Era um dos piores. E aí Jesus vira para ela e praticamente está chamando ela de cachorro. Jesus está mais uma vez humilhando essa mulher. Jesus está mais uma vez colocando dificuldade para ela chegar até ele. Eu falo assim, praticamente, que Jesus é esse, que é totalmente o contrário do que a gente escuta dele. Ela chega diante dele e fala: Jesus, eu preciso de ajuda. E aí ele vira assim: sai daqui, praticamente falando: eu não vou tirar das crianças para jogar para os cachorros, eu não vou. E aí, onde acontece o maior ato da história. Até o
aqui, irmão. Qual que você... cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos Bolo seus de papel donos. higiênico a 50 metros de altura. Vamos ver. Aqui vai. vira uma Só que eu vou jogar chave que a assim, ó, gente virou. vai conversar daqui a pouquinho. Ih, encostou no chão. Tá pegando. Ó. Que a Bateu. mulher gritou desesperada e Eita! Jesus a ignorou. Eita! A mulher continuou gritando e Jesus disse Eu que uso veio apenas das óculos ovelhas no de show Israel. porque elas querem. Então a mulher se ajoelhou pedindo socorro. Oi, tudo bem? Licença. Mesmo Vocês topam assim, fazer uma sessão de Jesus quiropraxia arregiu. agora? O que é isso? Você já viu aqueles Sabe quando estralos você que tá nessa alivia o corpo? dificuldade? Sabe quando tá difícil? Você tem Parece vontade? que Jesus É bem tá aqui nesse quieto. prédio. Bora fazer agora? Parece que Jesus tá em silêncio. Você tá com tempo? Ele não fala mais Sem nada. pagar nada. Você já tá desesperado. Se você quiser, você também Deus, pode fazer. Eu preciso de Bora, então bora. ajuda. Então bora. E nada acontece. Aí você chega, pô, parece que Jesus tá falando com todo mundo, menos comigo. O que tá acontecendo? Aí você vai, se ajoelha e começa a adorar, a gritar, a espernear. E aí mesmo assim Jesus vira pra você. Oi, e tudo fala, bem? Licença. "Eu não Vocês vou topam tirar fazer das uma crianças pra sessão dar de pros quiropraxia agora? O que é cachorros." isso? Você já viu aqueles No meio do estralos que alivia o desespero corpo? dela gritando. Eu tenho. Você tem vontade? Faz É nada. bem aqui nesse prédio. Bora Sabe fazer o que agora? que mostra mais Você tá com é muito tempo? importante. Sem pagar nada. A salvação, Se você quiser, você também pode fazer. ela não é por hereditariedade, como a gente falou. Não é do pai pro filho, não. A salvação ela não é por conhecimento. Não importa o quanto eu conheço. Dikkat et. Bak hele, dahi bıraksan mı ne yapsan? Yok oğlum yok. He. Yok yok. Bak hele dayı, bence bırak. Neden aldın? Sorabilir Baksanıza. Yarası Yaralı. Dayı bence bırak. 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 Bak hele ya. Bom, a gente sabe que até aqui ela só está sendo ignorada. A gente sabe que até aqui Jesus está dando dificuldade. Mas sabe quando a gente está adorando e nada vai? Nós temos uma passagem na Bíblia em que o contexto dele é bem interessante. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, eu adorarei. Acho que é em Abacuque que está isso, me ajuda. Abacuque? No começo do livro de Abacuque, ele começa meio que, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Parece que ele só está, murmurando, Senhor, por quê? Mas o livro termina, ainda que. Então, ainda que a figueira não floresça, eu adorarei. Ainda que a minha filha continue enferma, eu adorarei. Ainda que eu não consiga aquele emprego que eu estou tanto pedindo, eu adorarei. Ainda que eu não saia das dívidas que eu estou tanto clamando, eu adorarei. Ainda que, eu não receba a cura que eu estou tanto pedindo, que não aconteça, eu adorarei. Por quê? Aqui ela começa a virar aquela chave que eu falei para vocês. Ela continua adorando. Sabe por quê? Porque ainda que a chave vira. Ela estava, parece que, sendo humilhada por Jesus. Senhor, quanto mais eu quero te adorar, mais difícil fica. Parece que quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Quanto mais eu me jogo diante de ti, mais eu sou humilhada. Só que, em vez de murmurar, até ali parece que Jesus estava humilhando ela. E chega um ponto em que ela começa a se humilhar. Chega um ponto em que não é mais aquela barreira. Ela fala assim, tudo bem, estou sendo humilhada, não ligo, eu me humilho. Senhor, até os cachorros são dignos de comer do farelo que cai da mesa de seus donos. Aí a chave mudou, aí a chave virou. Por quê? Porque não é mais ela que está sendo humilhada, ela está se humilhando. Ela está quebrando todas as barreiras que estão sendo colocadas diante dela. Mas, Júnior, por que ela está fazendo isso? Pelo exato contexto que Jesus quer que você entenda nessa passagem. É sobre a fé. Mas qual que é fé? Não. A fé perseverante. Eu peguei aqui o significado da palavra perseverar, que vem de per significa todos, servir significa sério. Então, praticamente, perseverar significa levar a sério.
Você quer ver se alguém está perseverando em algo? Vê quanto ele está levando a sério aquele assunto. Você quer ver o quanto você está perseverando na sua adoração a Cristo? Vê o quanto você está levando a sério aquilo no seu coração. Deixa eu só pegar aqui. Eu escrevi algo que eu achei bem interessante e eu quero ler para vocês, ó. O quanto você está levando a sério o seu compromisso de fé, de se submeter ao senhorio de Cristo, ou na medida que aparecem os obstáculos, você começa a pensar ou assim, nesse quanto você está levando a sério o seu adorar a Cristo, o seu perseverar em Cristo, você começa a sair daquele lugar de pensar em desistir. Porque parece que conforme vai aparecendo as dificuldades, a gente quer desistir cada vez mais. Quanto mais dificuldade aparece, mais a gente quer desistir. Nossa, Júnior, parece que não faz sentido, aquela famosa, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Parece que tudo vai ficando mais difícil. Parece que a gente está numa situação onde nós temos que achar uma saída, nós vamos para Cristo e parece que até a porta que a gente imaginava que existia se fecha. E tudo começa a se fechar cada vez mais. O caminho começa a se fechar, tudo. Aqui a passagem diz, Jesus ele começa a humilhá-la. Jesus começa a colocar dificuldade. Jesus faz isso. A gente no momento não entende, mas ele está querendo a adoração do coração dela. E muitas vezes o que você está passando pode ser isso. Júnior, por mais que eu esteja buscando, por mais que eu esteja adorando, eu estou clamando para mudar minha situação no meu trabalho, a minha situação financeira, a minha saúde. Tem várias situações que nós estamos jogando diante de Jesus, mas parece que Jesus ele está quieto, parece que não acontece nada. Ei, Jesus ele quer a sua perseverança, ele quer que você leve a sério. Ele está querendo, e eu quero que você mude essa chave na sua cabeça e comece a pegar isso. Nossa, parece cada vez mais difícil para não. Jesus está me dando uma oportunidade de levar ele a sério. O que acontece aqui? Deixa eu só passar para a próxima. Jesus ele começa a humilhar essa mulher, e essa mulher ela continua indo até Jesus. Eu anotei um ponto aqui que é sobre Jó, porque quando nós pensamos em humilhação, quando nós pensamos em nossa, deu tudo ruim, a gente acaba automaticamente pensando em Jó. O que essa mulher faz? Ela para de murmurar, se humilha e continua indo até Jesus, mesmo Jesus humilhando ela. O que Jó fez? Jó em momento nenhum ele virou e começou a repreender Satanás. Ele virava e ia direto para Deus. Por quê? O negócio todo estava acontecendo na parte celestial. Estava tudo acontecendo ali. Ele tinha de tudo para murmurar, ele tinha de tudo para reclamar, mas ele ia até o Senhor dele. Independente da dificuldade que ele estava tendo, ele ia até o Senhor dele. E aí foi onde a chave começou a ser mudada também para ele, as coisas começaram a acontecer. E Deus começou a se aproximar dele, e Deus começou a falar com ele, depois dele se humilhar. Quantas vezes a gente passa por dificuldade na nossa vida e a gente começa a reclamar? Mano, eu vi um vídeo na internet que eu achei muito, muito engraçado. E a menina tá filmando assim, pegou o celular dela, ela tá filmando. Olha aí, o nosso carro quebrou aqui, olha como Satanás não sei o que lá tal. E o pai dela, acho que era pastor, o pai dela vira assim e fala, ei, que Satanás que nada, minha filha, o carro só quebrou. Então muitas das vezes a gente começa a olhar e repreender Satanás, isso, aquilo e tal, mas quanta oportunidade nós temos na nossa vida e nós perdemos de virar para Jesus e adorá-lo em meio às nossas dificuldades. A mostrar realmente a nossa intenção, a nossa adoração, o nosso coração para Ele, que é o que Ele realmente quer. A palavra humilhar-se, que é o que nós vemos aqui que ela fez, ela vem de humus, que significa terra. E a palavra homem, humano, também vem de humus, que significa terra. Então, nesse ato de humilhar-se, quando Jesus te chama para você chegar num ponto crítico desse, que parece que Ele está quieto, que nada mais acontece, parece que a dificuldade está ali, ó. Você está fazendo e Jesus não está te vendo, está vendo só o seu irmão do lado. Você está tendo que chegar a um ponto de se humilhar, Jesus está querendo que você entenda que você é terra. Que
você é pó. Que Ele é o Deus e você não. Que Ele é quem está sentado no trono e você não. Que a cruz é sua e não dele. Tem uma mensagem que a gente escutou em uma das aulas lá na base, em que o professor ele disse algo muito interessante, que chamou muito minha atenção. Nós estávamos passando por uma semana sobre levar tudo à luz, colocar tudo diante de Jesus mesmo. Nós chegarmos na frente dos nossos irmãos e nós confessarmos os nossos pecados, nós nos rasgarmos mesmo, sabe? Não me interessa o que o nosso irmão do lado está pensando, ou o que ele vai pensar de mim. Ele pode olhar para mim achando que eu sou o bam, mas eu vou lá na frente e vou confessar os meus pecados. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá nesse dia. E esse professor, o Herman, eu amo ele de coração, ele fala assim que quando nós estamos preocupados com a nossa reputação, quando nós estamos preocupados com o nosso ego, com o nosso orgulho, gente, o único jeito de quebrar o orgulho é se humilhando. A Bíblia fala que Deus humilha os orgulhosos, Ele abate os orgulhosos. Então, qualquer caminho é o caminho da humilhação. Então, quando nós temos esse problema com o nosso orgulho, com o nosso ego, nós não conseguimos nos humilhar, nós estamos sentados num trono de nós mesmos. E na frente do nosso trono está uma cruz. E quem está preso nessa cruz é Jesus. Só que o nosso lugar não é o trono. Só que para eu descer do trono, eu tenho que automaticamente ir para a cruz. E aí eu tiro Jesus da cruz e coloco no trono da minha vida. E aí eu comecei a imaginar a cena e eu falando, uau, uau, do que me vale a minha reputação? Do que me vale o meu orgulho? Do que me vale o meu ego inflado? Do que me vale, o que me interessa é o que Jesus pensa de mim. O que me interessa é Jesus controlando a minha vida. O que me interessa é Ele no trono das minhas escolhas. O que me interessa é o senhorio dEle. Essa mulher, quando ela pega e se prostra e ela declara, ó a frase que ela fala: sim, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até o cachorro come da migalha que cai da mesa do seu senhor. Aqui, ela já não está mais só pela cura. Aqui, ela já não está mais só pela filha dela. Ela não está mais ligando para o que os outros estão pensando. Aqui, o coração dela revela algo. Que independente da posição que ela esteja ali, ela está olhando para Cristo como Senhor. Ela se humilhou de tal ponto que para ela não interessou mais nada. Ei, o que nos interessa aqui? O que vale o nosso orgulho perante Deus? O que vale o nosso ego, a nossa reputação, ou o que quer que seja? Muito mais vale quando nós olhamos para Cristo e enxergamos o senhorio dEle. E o que Deus está falando aqui? Ele vira para a mulher e fala: mulher, sua fé é grande. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Sabe por quê? Porque parou de ser só sobre a filha dela. Você parou de chegar para Jesus só para falar do seu problema. Você parou de chegar a Jesus só para falar que eu preciso dessa cura, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse trabalho, não, eu preciso desse carro, não, eu preciso de sei lá. Porque Jesus parecia que já não estava ouvindo você. Parece que você está insistindo e nada acontece. Parece que você está falando e Jesus está quieto, parece que Ele está te humilhando, né? Fala aí, você está falando sozinho. Só que chega um momento que você vê que não está adiantando. Aí você olha assim para Cristo e fala: pô, quem estou sendo eu aqui na história? Qual está sendo o meu interesse em chegar até Cristo? O meu interesse está sendo só o meu problema? O meu interesse está sendo só a minha dificuldade? O meu interesse está sendo só o que eu quero? É para mim, é por mim, é para Jesus trabalhar para mim, para Ele ser o meu garçom?
aí as coisas parecem que perdem o sentido. E você realmente começa a olhar para Cristo como Ele realmente é. Como Ele verdadeiramente é. Quem que Ele é? O nosso Senhor. Aí essa frase de Abacuque faz sentido. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da vinha minta ou não haja campo nos gados, eu ainda me alegrarei. Se alegrará por quê? Porque alegrar, eu não vou lembrar o original da palavra, mas a alegria, ela não é algo, ela é produzida. E produzir significa amadurecer. Aqui eu quero chegar no ponto-chave da história para finalizar com vocês. Quando uma árvore, ela produz, ela não produz por nada, ela não vai ficar lá assim, pô, eu sou uma macieira que fala? Né? Eu vou ficar lá, maçã, forçando, maçã, não, maçã. Você vê a árvore fazendo isso? Eu não vejo. Alguém aqui vê a árvore assim, o ano inteiro, maçã? Não. O que acontece? A árvore, ela produz o seu fruto quando ela está madura. Então, o fruto, na verdade, é o resultado de um amadurecimento. Se a alegria não é algo, mas sim o fruto do Espírito, o fruto da alegria vem quando você amadurece. E quando você amadurece, aquilo que você produz, você entende que não é algo sobre você. A mesma coisa dela. Deus foi fazendo ela persistir na fé. Deus foi fazendo ela amadurecer na fé. Para na hora que chegasse o ponto da verdadeira adoração, ela não estaria nem aí se ela teria que ser humilhada ou não. Porque já era algo sobre Jesus. Já era um fruto sendo produzido ali. Acho que é em Tiago 1, fala sobre a perseverança da fé. Que a fé ela é testada para valer mais que o ouro. É alguma coisa assim que diz lá, estou tentando lembrar agora. Então, quando você está passando por esse momento de dificuldade, que parece que Jesus não está te ouvindo, Ele está, na verdade, te levando por esse caminho de perseverança. Perseverança para quê? Para a sua fé valer muito mais do que o ouro. É por isso que Ele nos leva por esse caminho de perseverança. Para o fruto que nós dermos, valer a pena. Por quê? Porque nós amadurecemos, nós entendemos, nós chegamos num ponto onde não é mais sobre nós, mas sim sobre o senhorio dele na nossa vida. Agora eu quero te perguntar, quantos aqui parece que tem algum caso, qualquer coisa, que está chegando até Jesus, insistindo, batendo na porta, sabe? Parece que eu oro e nada acontece. Nossa, mas eu preciso que isso mude na minha vida, eu oro e nada acontece. Não, mas eu preciso conseguir pagar tal conta. Eu oro. Parece que as coisas não se fecham, não acontece. Parece que eu estou na frente de Jesus, Jesus não me escuta. Jesus está te convidando para um momento de perseverança. Eu vou pedir para a banda subir aqui, eu vou pedir para vocês se colocarem de pé. Vai ser um momento entre você e Jesus agora. Só que, se vocês me derem essa honra, eu quero ajudar vocês não precisam passar sozinho. Se você tem algo no seu coração, na sua vida, que você está precisando, e está pedindo para Cristo, e está correndo atrás, e parece que as portas não se abrem, parece que nada acontece, você se encontrou neste lugar dessa mulher cananeia, né? Porque como nós vimos, é para nós colocarmos o nosso nome no lugar dela, de estar diante de Deus, e clamando, e parece que só tem barreira, só tem dificuldade. Se você está num lugar assim, eu quero te chamar para a gente persistir junto. Se você se sentir à vontade de vir aqui na frente, lembra que ela se sentiu à vontade de se humilhar, atravessar tudo e chegar até Jesus, independente da circunstância. Então, se você se sentir à vontade de vir aqui na frente, eu quero te ajudar a persistir nisso. Eu quero orar com você, independente de qual que seja o motivo. Jesus, Ele está te convidando para sua fé ser provada e valer mais do que ouro.
Jesus ele está te convidando para um momento de amadurecimento, onde você está entendendo que as coisas da sua vida não giram em torno de você, mas é sobre o senhorio dele. Então se você fala, Júnior, até agora eu não estava entendendo, estava difícil, até agora parecia que as coisas não iam e eu não estou conseguindo, mas eu quero orar com você, vem aqui na frente, independente de como você esteja, eu estou abrindo, ou se você quiser procurar depois, eu só quero orar com você. Enquanto a banda canta, nós vamos fazer um momento aqui de oração e de devoção para declarar que Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós vamos chegar para ter Jesus agora e declarar para Ele, ei, independente de como eu esteja, independente do que eu esteja passando, independente do que esteja acontecendo, o Senhor é o Deus da minha vida. Ei, Jesus, perdão se até agora foi só sobre mim. Perdão se até agora eu tive pedindo só pelas coisas que eu queria, mas eu quero a partir de agora entender que o Senhor é Deus na minha vida. Eu quero entender que é sobre você e é sobre o seu senhorio. Eu preciso. Só que antes de mim vem o Senhor. Jesus, eu quero descer do trono do meu coração. Descer do trono do meu coração. Não me interessa o que eu tenho que passar, mas que o Senhor tome o trono e as rédeas da minha vida. Ei, chegou aqui o momento de nós declararmos o senhorio de Cristo na nossa vida. Eu convido os obreiros da casa a virem colocar as mãos e orar também. A gente vai entrar no momento de adoração, no momento de serviço. Então vem. Senhor, nós oramos aqui. Senhor, nós declaramos aqui que o trono do nosso coração é seu. Nós declaramos aqui que nós estamos abrindo mão dos nossos interesses. E ainda que não aconteça, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, Pai. Nós queremos aqui alinhar o nosso coração à Tua vontade. Nós queremos aqui falar para nós mesmos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som De quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Senhor, nós declaramos que o controle dessas vidas é Teu.
Senhor, eu te peço que o Senhor possa voltar esses olhos dessas pessoas que tiveram coragem de chegar aqui à frente. Volta os olhos do coração para Ti. Senhor, que o Senhor seja uma luz que brilha e que ilumina de uma maneira tão forte que elas não consigam olhar mais para lugar nenhum. Senhor, nós declaramos a Sua soberania sobre a vida de cada um aqui. Jesus, eu declaro, santifica o Teu nome em cada vida aqui, santifica o Teu nome em cada pessoa aqui na frente. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu declaro olhos voltados para Ti. Eu declaro olhos voltados para Ti. Eu declaro a partir de agora que não haverá mais o eu no controle. Eu declaro agora que não haverá mais o eu nos pensamentos. Eu declaro agora que não haverá mais o nome mais. Ei, nós damos uma ordem alma. Se coloque no lugar, porque quem manda é Jesus. Ei, nós declaramos o controle de Cristo. Como eu amo seu nome, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som? E quando Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça,
que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Quantos têm fome e sede? Eu ainda tenho lenha. Quantos têm fome e sede? Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Responsáveis, A chama não vai apagar.
palavras de adoração a Ele. Libere palavras de adoração a Ele. Libere palavras de adoração a Ele. Ele espera de ti esse momento, palavras de adoração a Ele. Esse ambiente precisa ter palavras de louvor e de adoração a Ele. Esse é um ambiente espiritual e Deus é espírito e importa que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Libere palavras de adoração do seu espírito para Ele, que você possa invocar nesse momento o Deus que é espírito. É necessário que haja palavra